quando você está convencido de que o problema é a criança, você responsabiliza ela da tua dor, do teu sofrimento, da tua frustração. Meu sonho era ser mãe. Quando nasceu meu primeiro filho... Você tinha quantos anos, Ivana? Eu tinha 20 anos quando nasceu meu primeiro filho. Novinha. Tava tudo certo, porque meu sonho era esse, ser mãe. Até os 2 anos de idade, eu desfrutei da maternidade, meu bebê, tudo lindo. Amamentar, acordar à noite, tá tudo certo, ótimo. Quando ele fez 2 anos de idade, que começou a personalidade dele a tomar força, eu me perdi. Comecei a bater nele, gritava, ele me batia. Até os 8 anos dele foi... uma guerra dentro de casa. Uma guerra e aquela sensação de... Imagina, meu sonho é ser mãe e chega à noite... Diferente. E fazer diferente e desfrutar daquilo. E chega à noite e eu não aguento mais meus filhos, eu não aguento mais, estou frustrada comigo mesma. Era um sentimento esgotada, estressada, frustrada. Era um sentimento horrível, mas nunca parei de buscar uma solução. Te incomodou, né? Então, enquanto era bebê, que não falava, não tinha nenhum tipo de vontade, você dava de mamar, maravilhoso, dormia, tudo bonitinho. Quando começa ali a andar, questionar, falar, ter vontade, ali você se perdeu. Você viu que a coisa era um pouco mais difícil do que você imaginava. Uhum. Quando o nenê começou a ter a personalidade dele, que aí eu já tinha que ser, além de mãe, ser educadora. Uma coisa é ser mãe, certeza. Outra coisa é ser mãe educadora. Com 2 anos de idade, eu já tinha que começar a educar aquela criança, porque ela me enfrentava, não queria fazer o que eu mandava, fazia birra. E aí, como é que eu lido com isso? E de repente me vi sem ferramentas nenhuma, inventando e dando tudo errado. Uhum. Tudo que você fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado e era o caos aquilo. Uhum. Eu batia no meu filho, imagina. Uhum. Mas o que foi bom, às vezes as mães, né, dizem assim, você não se sente culpada daquilo, porque lógico que eu mudei isso tudo. Não, claro que se sente. Sentia na época. Mas o que foi bom foi fazer da minha dor uma transformação. Isso foi o que me fez libertar a culpa. Do por tipo decir de assim, alguma forma. não dá pra ficar assim. Não dá pra ficar assim. Eu tenho que buscar algo que faça a relação com meu filho ser digna, pelo menos. Pra mim e pra ele. Sempre houve algo dentro de mim que não me deixou me conformar. Eu não vou viver a maternidade desse jeito. Imagina, meu filho estava com 2, 3 anos de idade. Quando ele tinha 5 anos, nasceu a segunda filha. E eu pensei, eu não vou viver a minha vida, vou ser mãe para sempre. Não vou viver assim para sempre, não quero. Não mereço. Não é possível que seja assim, que não tenha outra forma. Então, eu viajei, saí viajando e procurando escolas, pessoas, alguma luz. Viajei por muitos países à procura, até que no Equador encontrei uma escola que tinha uma metodologia que ensinava a criança respeitava a criança, deixava ela crescer em liberdade, mas que tinha muito limite, regra, ordem. Então, combinava as duas coisas. Então, era um misto, um equilíbrio de liberdade para a criança ser, e, ao mesmo tempo, limites para ela poder se portar na sociedade. Isso. Tá. Porque, na minha experiência, limites, regras e ordem machucavam. Entendi. Era porque dado filha do autoritarismo. Uma intervenção física. Era violento aquilo. Exatamente. Então, eu não queria fazer isso com meu filho. Então, o que eu fiz? Deixei ele livre. Deixei ele livre, sem limites, sem regras, sem ordem, e virou aquele bololô. Você foi do radicalismo, da violência, para a permissividade total. Exato. Né? Que também é o polo oposto tão grave quanto. Sabe aquela frase, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive? Horrível isso. Isso. Isso foi o que eu fiz. Apostar no fracasso do ser humano. É isso que eu fiz. Então, fui para o outro extremo. Se minha mãe e meu pai não me ouviam, eu vou escutar tudo que meu filho falar. Se eles não me deixavam opinar, meu filho vai opinar sobre tudo. Você deixou de ser a ditadora para deixar a criança ser o ditador. Exatamente. Exatamente. Numa intenção boa, entendeu? De ver o meu filho... De acertar. De consertar as coisas, de ver o meu filho crescer forte, seguro, livre, feliz. Menina, aquilo foi o terror, o caos. Então, pronto, fiz todas aquelas viagens à procura, até que eu encontrei um caminhozinho ali no Equador, em uma escola que falava em liberdade, mas com regras, ordem e limite. Aquilo fez sentido para mim. E faz todo sentido. E faz todo sentido. Até hoje, porque é o bom senso.
né? É uma lógica, tem uma lógica. Pois é. Bom, nem tão... Não É é, uma não é lógica no tão sentido- fácil de perceber. Sim, mas para mim é um bom senso, porque eu acho que a criança tem que ter espaço para ser, mas também tem que ter limites para coexistir, Pois é. né? Pois é. Mas, assim, nessa interpretação de dar para o meu filho tudo que eu não tive, quando você está educando o teu filho através da tua ferida, não estou pensando no meu filho, estou pensando na minha ferida. Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. O que doeu para mim, não vou fazer com ele, vou fazer diferente. Então, nessa tentativa de curar as feridas internas através do filho, deu tudo errado. Com Deu tudo certeza. errado. Aí, quando ele tinha 8 anos de idade, além de encontrar esse caminho com essa luz, que me trouxe, não? Me trouxe essa visão equilibrada das coisas, mesmo assim, eu não sabia como fazer, mas, além disso, também eu percebi que eu estava todos esses anos esperando que meu filho mudasse. Que um psicólogo ajude ele, que uma escola, que alguém resolva o problema do meu filho, porque ele é agressivo. Ele não me respeita, ele é uma criança de caráter forte, e ele é caráter forte, bem posicionado, firme. Então eu estava à procura de que meu filho mudasse. Eu estava à espera de que meu filho mudasse. E não ele ser quem ele é e você ajudá-lo a, dentro desse ser, ter limites de convivência. Exatamente. Ele era uma criança forte, cheia de vida, sem limite nenhum. Imagina um cavalo selvagem, tipo isso. Um cavalo sem rédeas, Perfeito. tipo isso. Uhum. Mas então houve um dia em especial assim, que eu percebi que eu estava um adulto esperando que a criança mudasse meu mal-estar. Então eu fiz assim, ó. Sou eu Olha que para tenho você. que mudar. É você que tem que Exatamente. mudar. Isso que você está falando ocorre muito, né? Os pais tentam terceirizar a mudança do filho. E conformados mesmo, convencidos mesmo de que, não sei se fala convencido, mas Pode ser. convencido de que a criança é o problema, ela que é forte, ela que tem um temperamento, ela que não obedece. Ivana, eu educo 2 filhos, um obedece, o outro não, então o problema é a criança. Então, quando você está convencido de que o problema é a criança, você responsabiliza ela da tua dor, do teu sofrimento, da tua frustração. E você fica preso. Até o meu filho não mudar, eu vou viver a maternidade desse jeito. Então, aquele dia para mim foi assim, ó. Divisor de águas. Foi um divisor de águas. Quando eu me responsabilizei, falei, ó, tudo que você vê no teu filho, tudo aquilo que te incomoda, assuma, coloque para você porque você é igual. O teu filho é um espelho de você. Foi assim. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque foi... Aí eu comecei a ver, ok, o que eu vejo no meu filho? Ele é agressivo. Ivana, você é agressiva. Diplomaticamente agressiva. Uhum. O teu filho não tem limite. Ivana, você é invasiva. Perceba. E quando eu comecei a afirmar essas coisas que eu via no meu filho, para mim, comecei a ter clareza de quando realmente eu estava sendo invasiva, estava sendo agressiva com ele, para começar. Inclusive. Para começar com ele. Então, o que eu fiz? Peguei na minha personalidade rebelde e selvagem, indomável, e comecei a me educar. A se domar. Comecei a me educar. A primeira semana foi a transformação, assim, bruta. Que eu falei, ok, o que você precisa fazer para assumir o comando das coisas? Ok, Ivana, você precisa parar de botar a culpa no teu filho, assumir a responsabilidade. Você precisa colocar ele como prioridade, porque para mim, o meu filho batia na irmã e eu estava fazendo um bolo e eu falava, ai, parem com de isso. novo? Olha ele de novo, né? Eu quase que amarrei minhas mãos, você não vai bater no teu filho. Aconteça o que acontecer. Acontece o que acontecer por uma semana. Você não vai bater no filho, não vai xingar ele. Ele vai ser a tua prioridade. E foi isso que eu fiz. Passei me coloquei uma semana, assim, de foco. Ele vai ser o teu foco. Mas assim, você se colocou no foco, prometendo assim, não vou me descontrolar, não vou agredir, não vou desrespeitar, até na fala, né? Que muitas mães, você é um desgraçado, você é não sei o quê, você faz isso de propósito, aquelas coisas. Isso você fez em relação a você, que lhe cabia. E qual foi o foco de prioridade que você deu para ele?
Com No ele eu não primeiro, fiz nada diferente. Você só observou As- e mudou a sua postura. Exato. Para ele, eu não fiz nada diferente, mas o que eu deixei de fazer foi a diferença. Entendi. Eu deixei de bater, deixei de xingar, deixei de ignorar as coisas que ele fazia errado, comecei a colocar limites, lógico, estava atenta. Uhum. Em uma semana, meu filho fez assim. Você estava presente. Então, quando ele... Vou dar o exemplo que você deu. Você está lá fazendo o bolo. Uhum. E aí, ele bateu na irmã, Uhum. né? Como é que foi nessa semana? Como é que você lidou com aquilo? A minha prioridade era o filho. Então, se o bolo está queimando, Deixa queimar. não estou nem aí. Eu vou lá falar com ele. Ei, você bateu na tua irmã, eu vi, você não pode. Uhum. Colocar limites. Uhum. Porque, às vezes, eu percebi nessa altura que eu tinha preguiça. De ir lá e botar o limite. Claro, porque imagina enfrentar aquela criança de temperamento forte. Uhum. Iba a dar em briga e eu ia explodir. E explodir é uma coisa, como qualquer coisa que explode, é um acúmulo de energia muito grande, um desperdício de energia muito grande para explodir. Então chegava a noite e eu estava exausta. Então eu evitava. Uhum. Ai, de novo ele fez. Sabe? Entendi. Ficava não querendo mexer com aquilo. Mas então foi nessa semana que a transformação base assim, da minha história aconteceu ali. Depois, até o dia de hoje, o meu filho está com 24 anos de idade, eu continuo me transformando a cada dia. Nunca mais parei de me transformar. Em outras etapas, né? Eles vão precisando de outras transformações. Nossa. A sensação é como se eu tivesse uma casa toda suja, bagunçada, mofada, estragada, abandonada. E nessa semana eu peguei dia faxina, sabe? Aí depois eu dediquei a limpar Conservar. o coisinho. Manter. Consertar algo que quebrou hoje. Aham. Nunca mais eu deixei acumular alguma Acumular. coisa. Uhum. E qual foi a reação dele? Né? Como é o nome dele? Pode falar? Luan. Qual foi a reação do Luan quando ele continuava fazendo, principalmente nessa primeira semana, tudo que ele fazia, perturbar Uhum. a irmã, Uhum. ou sei lá, chamar atenção? Qual foi a reação dele quando o grito não veio, a agressão não veio, o xingamento não veio? Aham. Ele começou a ter menos conflitos. Menos conflitos que ele provocava, que ele causava, mas ficou mais forte o conflito comigo, porque eu colocava limites que antes eu não colocava. Entendi. Então, o enfrentamento comigo ficou mais forte. E você mesmo assim manteve a regra de não violência, Aham. não agressão. Foi? Resistência. Não. Foi amarrar as mãos, morder a língua, abrir os olhos. Aham. Uma semana sim. E uma resistir, semana. apostando no resultado. O que acontece que foi tão visível o resultado que o esforço de ter amarrado as mãos, mordido a língua e abrido os olhos não era nada comparado com o resultado. Uhum. Isso é o que tem de bom quando você percebe que o teu filho está te espelhando, você se transforma, teu filho se transforma na hora, é empolgante.